Olha a mensagem! Tempo, né? Já Porque se tá passaram mais de 20%. duas Porra. Não vai dar tempo porque já deu 20% do download, né? Mas dá pra ver um pedacinho aqui só pra dizer. décadas desde que o PlayStation 2 chegou. Ele continua sendo um dos videogames mais lendários já feitos, e aqui no Brasil principalmente ele talvez seja o mais famoso, já que sempre foi e ainda é o mais acessível de longe. Mas claro que o videogame é só a máquina. O que torna ele realmente especial é a biblioteca de jogos, e no caso do Play 2 ele conta com mais de 4.000 jogos. Coisa pra um caralho. Então hoje trago a vocês os melhores e os piores jogos de PlayStation 2. Nesse vídeo falaremos sobre todo tipo, desde jogos lendários que se tornaram indispensáveis para qualquer um, jogos ok, mas que são icônicos por sua criatividade, e também alguns lixos que só é bom lembrar pra rir mesmo. Diferente de como eu costumo fazer, nesse vídeo não serei só eu a falar dos jogos. O vídeo vai contar com vários convidados que vocês verão com o decorrer da lista. Então, bora! O Play 2 foi o console das adaptações. Todo filme que fazia sucesso nos anos 2000 tinha uma versão em videogame lançada logo depois, mas como já era óbvio, infelizmente a maioria saía sendo um grande lixo. Claro, tínhamos exceções, alguns acabavam sendo bons, mas a regra, no geral, é que era tudo uma porcaria, pois o método de produção deles fazia com que o estúdio nunca tivesse tempo para trabalhar direito nos jogos. Eles tinham que sair juntos ou próximos ao lançamento do filme, e com um prazo tão curto não dava para fazer nada muito bem trabalhado. E por conta disso tivemos obras como Shrek Party, que como o próprio nome diz, é um jogo de festa, tipo Mario Party ou Crash Bash. Cada jogador escolhe um personagem e compete com os amigos em vários minigames. O que é uma ideia interessante, promissora até, e Shrek é uma obra com muito potencial para esse tipo de jogo, mas eles acabaram se esquecendo de um pequeno detalhe. Os minigames tinham que ser bons. O que esse jogo faz é pegar o esquema do Mario Party e fazer ele do modo mais genérico possível. São 30 minigames diferentes e nenhum deles consegue te entreter por mais de 40 segundos. Merda é essa, e além da mecânica básica ser um lixo, não ajuda o fato de que todo o resto é tão ruim quanto. A história é inexistente, os gráficos talvez seja um choque pra você agora, mas eles são feios, tipo, muito feios. Que caralhos os devs estavam pensando quando fizeram esses personagens com cabeça gigante, parecendo aqueles bonequinhos dos mini craques do futebol? E parece se isso já era horrível a joia época, escondida. Imagina hoje em dia em que a tecnologia deu uma avançada, né? É um tipo de jogo totalmente industrial. Tu passa o nariz por cima e consegue sentir o cheiro de todas as pessoas demitidas, todas as horas de trabalho forçadas, todo o lixo empresarial que tem nisso. E o único motivo dele estar nessa lista é porque quando eu era criança, eu fui num camelô pra comprar jogo de Play 2 e erroneamente escolhi esse ao invés de um jogo do Naruto. E eu nunca vou perdoar o Shrek por isso. Nota 0 de 10. Isso, como é que tu confundiu, né? Devil May Cry 2, eu acho que foi o primeiro jogo que me Ah, fez esse aqui foi o Jaca que mandou o canal dessa menina ontem? desgostar de um jogo de verdade até hoje. De um Jaca, tô te lendo, rapaz. jogo genuinamente do céu, que como é que pode fazer um jogo terrível desse, meu parceiro? Pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? Que é esse jogo, cara? Não dá. Então, depois de eu ter jogado Devil May Cry 1, eu pensei, por que não jogar o 2? Pra continuar essa saga, deve ser bom demais. Esse é joia, na verdade. Não era, não, meu Esse é parceiro. diamante. Porque simplesmente o jogo foi jogado pra 3 ou 2 estúdios diferentes e o diretor final teve que remendar todos esses jogos pra Ela é virar essa caipira. bomba aí. Mas de qualquer forma, eu decidi Sim, cara. rejogar esse jogo. E mesmo com várias pessoas na internet avisando que esse jogo seria tipo o maior pesadelo, eu certamente ignorei, porque eu sou bem idiota e queria testar próprios dons críticos de jogos. De qualquer forma, depois Vai de clonar baixar aquele cartão, jogo mano. com a Olha o cara vontade safado. absoluta, simplesmente entrei em choque, porque aquele jogo simplesmente ajudou a muitos desenvolvedores, na verdade, de jogos. Ajudou os desenvolvedores a nunca fazer um jogo igual a esse, porque, meu pai amado, que jogo é... Como é que esse jogo pode ser tão ruim? Você me pergunta bem. O Dante com certeza é um protagonista muito da hora, B10, gente boa, carismático. Com certeza ele deve ter segurado as pontas nesse jogo. Não, meu Deus do céu. O que fizeram com o Dante aqui? Porque simplesmente se ele tiver mais de 2 falas ou frases, já é muito. Porque o cara simplesmente virou nada, mano. Ele virou quase um protagonista silencioso daqueles jogos genéricos que, meu Deus do céu, o que fizeram com o meu garoto do Dante? Então já começa por aí que
que eles estragaram completamente o Dante. E calma, não acaba por aí, porque tem mais coisa. Porque simplesmente a história desse jogo é sem pé nem cabeça, pra variar. Primeiro que do nada explode. Aparece uma velha do nada e começa a contar a história toda da vida dela. Sim, uma Fabricado do velha Frost sai 5.1. da explosão do nada e O começa Frost a criou, né, o conversar Devil com May o Cry Dante ser ali. ruim, Meu o Deus, o 2. que é isso, cara? Mas além da história do jogo ser sem pé nem cabeça, a gameplay, cara, meu Deus do céu. Já tem gente que acha que é sacanagem, né? Tem gente que acha que é brincadeira. Pô, o cara fala que é só atirar no Devil May Cry 2, é mentira. Não, é realmente isso, é só você ficar segurando o botão de tiro. E assim, o dano é consistente, tá? Não é um dano, porra, ínfimo, né? Que você fala, porra, tem que ficar muito tempo aqui. Não demora tanto assim, não. E é bem isso, tipo, o primeiro jogo de hack and slash que eu vejo que não tem sistema de combo, é uma coisa muito esquisita e tudo travadão, e só tem esse botão pra ficar tirando. E olha que, tipo, eu sou bem de boa pra jogar esse tipo de jogo. Mas enfim, Devil May Cry 2 vai levar praticamente um 2. Bom, um pela música e outro pela minha boa vontade, que é uma coisa que eu não tive jogando esse jogo, que foi um dos meus pesadelos, mas vai um 2 aí por boa vontade. Um jogo que me desapontou bastante na época em que joguei era o Superman Returns Esse de eu não sei PlayStation quem é não, 2. mano. Esse jogo era baseado no filme e foi o último jogo exclusivo do herói lançado para Tá passando console. vida de um gamer CLT. Pô, eu queria saber qual a opinião de um gamer CLT, assim, sobre... sobre o PlayStation 2, pô. Cara, o Superman é um personagem amaldiçoado quando o assunto é videogame. Um claro exemplo disso é o maravilhoso Vitor Nix, Superman essa de porra, Nintendo cara. 64 que só por Deus. Em Superman Returns nos é apresentado um jogo de mundo aberto bem vazio e com pouca coisa pra se fazer. A história do jogo consiste em nosso herói retornando ao planeta Terra após anos no espaço, voltando agora ao seu posto de guardião de Metrópolis. A parte interessante é que o game tem uma ideia genial, onde o Superman simplesmente não tem barra de vida, mas sim a cidade. Logo, se não cuidar direito dela ou acabar destruindo tudo à sua volta, é game over. Isso dá aquele sentimento do herói, já que é preciso se conter e você não pode sair quebrando tudo por aí. A gameplay de voo também é uma ótima parte, só sair voando pela cidade e deixar tudo bem mais relaxante. Os problemas mesmo começam em como a história se desenrola. Basicamente, pra você avançar, o jogo te obriga a ficar muito tempo fazendo alguns trabalhos secundários e matando o mesmo inimigo várias vezes pra conseguir XP. Assim que você conseguir o suficiente pra subir de nível, é liberada uma nova parte da história pra acessar. No início parece de boa, mas chegando nas partes finais acaba sendo muito incômodo, já que cada missão vai pedindo mais XP, podendo demorar até horas pra upar de nível. E tinha vezes onde você farma mó tempão pra liberar uma cutscene de 2 minutos e só. A pior parte é que se você morrer, precisa resetar o capítulo inteiro e farmar tudo de novo. A gameplay acaba ficando exaustiva por esse motivo, é bastante parece um lixo esse repetitivo. jogo, Não né? existe muita variação nem Verdade. durante as missões principais, que acabam se prendendo no mesmo problema. O triste mesmo é que realmente investiram no jogo. Pegaram vários atores do filme pra dublar e mesmo assim o resultado final é decepcionante. O desenvolvimento foi bem preguiçoso. A última batalha é simplesmente contra um furacão gigante e valeu. Nem pros caras fazerem um chefe final decente. É difícil defender e foi difícil jogar isso aqui. Por conta disso, minha nota pra esse jogo é um 4 de 10. Não é um desastre completo, mas tem um universo muito bom pra ser aproveitado e fizeram do jeito mais chato e repetitivo possível. A esperança é que com o novo filme lançado faça um game digno e bom do herói, mas só podemos esperar. Realmente o único Superman bom dos videogames é o do Injustice. E se aquele lá é o melhor que temos, é porque tá difícil. Lembra que o PlayStation 2 era o console das adaptações? Pois é, essa aqui é a outra. Mas essa aqui, diferente daquela do Shrek, é minimamente boa. E quando eu digo isso, eu quero dizer que dá pra você se divertir jogando um jogo de GTA do B-Movie. O filme em si já era um absurdo, é uma abelha que tenta processar a raça humana e no meio disso desenvolve um romance implícito com uma mulher. Show. Mas aí os caras pensaram, como posso tornar um filme onde um monte de abelhas seguram um avião algo ainda mais absurdo? E a solução foi essa, GTA de B-Movie. Ele funciona exatamente da mesma forma, você pode roubar carros, passar pelas mesmas situações dos filmes, fazer vários minigames espalhados pela colmeia e, por incrível que pareça, dá pra se divertir. As missões da história são ultra simples, totalmente baseadas em Quick Time Events ou voar pelos lugares certos, nada que represente um desafio real. Então, você zera numa sentada só. Não tem absolutamente nada especial aqui e muito menos inovador. E sinceramente, nem precisava ter. Acho que ninguém espera muita coisa de um jogo do B-Movie. Mas mesmo Eu assim, espero. como eu falei, dá pra se divertir. E quando eu era criança, eu zerei essa porra umas 5 vezes, então alguma coisa boa ele tem. E eu também te recomendo se você gosta dessas obras diferentes. Nota 6 de 10.
Esse jogo é cult. Depois de ter feito uma das melhores trilogias de jogos de plataforma da Mano, história, tô lembrando lá no minha Play 1, infância Crash aqui. Bandicoot agora estava sob nova direção e precisava se adaptar à nova geração de consoles. E esse jogo foi a primeira aposta deles pra isso. Como vocês podem ver, os gráficos são muito simples, e isso se deve ao fato dele ter saído quase junto com o Play 2. O console saiu em março de 2000 e o Crash saiu em outubro de 2001. Então, graficamente, ele é bem qualquer coisa mesmo, não usa nem 1% do poder do console. Mas apesar disso, a gameplay é boa. Quer dizer, é idêntico ao do Crash 3, você viaja por vários mundos, passa por várias fases, coleta upgrades. É legalzinho, só que pra alguns isso pode não ser bom, porque ele repete muita coisa do que já foi feito no passado. Eu não me importo muito com isso, se o jogo é divertido é o que importa, mas pra outros isso pode afastar muito, porque ele não inova em praticamente nada. Essa caixa Tudo que ele faz. os outros Crash já fizeram. Não, não é a anteriormente. caixa, não, é a máscara. A caixa é, porra, 35 de 55 do quê? E geralmente bem melhor. Ainda assim, acho que ele é um jogo que merece ser comentado, porque apesar dele ser sim inferior tecnicamente à trilogia, ele ainda é um bom jogo, afinal, ainda é Crash. Ele pode não ter gráficos bonitos, pode não ter uma história bem desenvolvida, pode não ter criança. A palavra de desinfância do canal Tava segurando o botão sem querer. Prazer, Richard, do canal Richark. O Trevas me deu um salve para fazer uma reviewzinha de um jogo de Play na minha infância e com certeza eu não vou deixar de lado a oportunidade de espalhar a palavra de Destroy All Humans 2 por aí. A grosso modo, ele é um GTA de alienígena, onde tu tem a liberdade de sair metendo louco nas ruas usando um monte de armas exageradamente tecnológicas e que puxam o máximo possível de estereótipos de um alienígena tradicional, com sondas, abduções, telecinese e por aí vai. Só pra dar um exemplo, tem uma arma no jogo que invoca um verme gigante e outra que puxa um meteoro do céu. Um meteoro, irmão. O jogo se passa numa paródia extremamente estereotipada do planeta Terra, onde depois da morte de um alien da raça Furon, chamado Sabia que o Pablo fez esse mesmo desafio pro Over? Ele morreu tanto que o Pablo doou por pena. Caralho. Pô, vou fazer isso também então, né? Porra. Eu não vou pronunciar isso aqui. Um clone quase idêntico dele é criado, chamado Crypto, que trilha uma jornada de vingança contra a KGB, depois dela destruir a sua nave-mãe. O jogo é dividido em 5 mapas de mundo aberto, sendo cada mapa versões parodiadas de locais reais da década de 1960, com outros estereótipos bem fortes, tipo Bay City ser São Francisco, cheia de hippies, Albion é um MMOR ser Londres, Takoshima, eu não preciso nem falar, né? Inclusive tem ninjas nesse negócio. Tunguska, ser a Rússia, e tem até um mapa na Lua. Cada um deles tem a sua própria atmosfera, envolvendo coisas tão bizarras quanto o fato de você controlar um alien, como existir uma bebida alucinógena que drena o DNA do cérebro das pessoas, ou um bagulho gasoso verde transformar quem respira em uma criatura mutante. Além disso, tu pode pilotar um OVNI que também é cheio de armamento pesado, podendo facilmente explodir tanques de guerra, derrubar prédios e até tirar um X1 com um Godzilla, que não é um Godzilla por questões de copyright. Dá pra brincar bastante com o jogo. A história tem bastante comédia mais puxada pro Adult Swim, mas sinceramente, quando eu era moleque eu prestei pouca atenção nisso, afinal eu nem sabia falar inglês, e só queria curtir a experiência que eu considero muito exótica, pelo menos naquela época. Eles até fizeram um remake, mas eu sinto que a atmosfera da versão de Play 2 é muito melhor. Pelo menos nas minhas memórias, né? Eu não entendi, esse é o melhor ou o pior jogo? Porra, o melhor jogo é 7 pra ele? Pra mim, GTA 3 foi o jogo que abriu a geração, porque apesar de até então nós já termos tido muitas coisas boas, foi aqui que sentimos, ok, estamos entrando em uma nova era. GTA 3 foi o primeiro jogo 3D da série GTA e trouxe pro mundinho dos games uma liberdade jamais vista. Você podia ir e vir de onde quiser, fazer missões, roubar carros, assaltar bancos, matar pessoas das formas mais cruéis e sádicas possíveis, tipo no jogo do B-Movie. Ou pode simplesmente andar pela rua e sentir a vibe dessa cidade que, por toda a questão técnica da época, é bem diferente do que você encontra nos jogos de hoje em dia. De certa forma, passa uma sensação de vazio. Se fosse pra considerar só inovação técnica, esse jogo deveria estar muito acima nessa lista. Mas infelizmente, o tempo foi cruel com ele. E hoje, muita coisa ficou super datada. Sem contar que, pro Play 2 mesmo, tem muitos outros GTA que superam o 3 em tudo, então
Infelizmente, a nota dele cai bastante, mas ainda assim, por tudo que ele representa e pela história que é muito boa, eu dou uma nota 7. É um jogo bem divertido e que nos proporcionou um dos melhores vídeos da internet, o compilado de rages do Funk Black Cat. Pelo menos a limusine. Cara, mas não tem graça nenhuma, né, meu ovo? Tu vai fazer um save no FM usando o Milan, porra? Cara, o FM tu tem que fazer um save na Série D, caralho. 7ª divisão inglesa, Série D. Pegar um time assim, merda, assim, reconstruir ele, porra. Pode ser até um time famoso, né? Um time que tem ali uma história. Porra, pega o... sei lá, pega o Real Betis e ganha uma La Liga. Aquele Real Sociedad, né? Que era forte antigamente também. Um time da França, assim, pega o Lyon. O Lyon, porra, é difícil você fazer um modo carreira e ganhar a Champions com o Lyon, pô. Primeiro porque no campeonato francês o Paris Saint-Germain não perde, né? Nunca. Então você vai ter que fazer, tipo, uma temporada perfeita. Mas, porra, pegar o Milan e ganhar, porra, é igual pegar o Chelsea, né? Ah, peguei o Chelsea e ganhar a Premier League. Porra, dinheiro infinito. A base do clube formada. Até que é fácil de controlar, ela não vira. Cara, tem divisão no FM, na Liga Inglesa. Tem divisão inglesa que tu não tem dinheiro, cara. Se tu não tem nada de dinheiro. A única pessoa que tu consegue contratar é atleta semi-profissional que vem de graça. O cara não... se ele cobrar alguma coisa, tu não consegue pagar. E assim, mesmo o cara que vem de graça, aquele cara que tá sem contrato ali, vai ser pagar só o salário. Mesmo esse cara, dependendo, ele nem vem pro teu time, que ele fala que é muito ruim pra ele. Sai da minha frente, seu filho de uma... E se eu te Cara, disser... por exemplo, eu fiz o primeiro save que eu fiz, meu, foi no Brasil, controlando o Fluminense, e eu tinha que ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu não consegui ganhar tudo no mesmo ano, eu consegui ganhar esses títulos, mas não tudo no mesmo ano. Cara, eu demorei umas 5 temporadas, assim, pra fazer um time pica. E aí, porra, quando eu fiz um time pica, mano, eu peguei o Vitor Roque por empréstimo, eu tinha aquele Zapelli do Atlético Paranaense, tinha o Barbosa do Botafogo na zaga. Mano, o Vitor Roque naquela temporada, a temporada mais pica, que foi a que eu cheguei na semifinal do Mundial, e já era o novo Mundial, né? O Vitor Roque fez 80 gols. Eu tenho uma print até hoje, essa porra. É que esse Batman Essa temporada foi sinistra, filho. andando parecendo que tá com uma hérnia de disco, é a versão mais importante da história do personagem. Mas calma, já vou te explicar. Lançado em 2005, o Batman Begins do PlayStation 2 obviamente tá naquela lista de jogos baseados em filmes que só são lançados pra aproveitar o hype do filme, mas essa versão em si do Batman do Nolan é de extrema importância, porque graças ao fiasco que foi o filme de Batman e Robin na década de 90, a Warner queria esquecer completamente do Batman, porque a imagem daquele Batman mais zoeiro voltado à década de 60 ficou marcada no personagem. Mas aí veio o renomado e promissor diretor de Amnésia, Christopher Nolan, que chegou com uma proposta ousada pra Warner de fazer algo realista, algo urbano, mostrando como seria o Batman no nosso mundo. E não é nenhum absurdo considerar que esse jogo do Batman Begins é o pai da franquia Batman Arkham, porque Batman Arkham Asylum surgiu futuramente graças a um projeto cancelado do Cavaleiro das Trevas, que é a sequência do Batman Begins. E tem várias mecânicas que a gente vê nesse jogo do Begins que posteriormente serviram de muita inspiração pra franquia Batman Arkham. Entre elas, usar o medo como uma mecânica de gameplay que foi amplamente divulgado até na E3 de 2005. E posteriormente no Arkham Knight, eles adaptam algo parecido, usando o Fear Takedown como um medo e etc. Mas antes disso tudo, a gente tem que explicar como funcionava o gameplay do Batman Begins do PlayStation 2, que era sensacional, apesar de muita coisa naquele jogo não ter a mínima lógica. Caralho, igual o do jogo de Red. porrada era quase um precursor do que iríamos ver do combate Free Flow na franquia Batman Arkham, com o Batman podendo socar vários inimigos, fazendo os movimentos que o Batman do Bale realmente fazia no filme, podendo lutar com 3, 4 inimigos de uma vez, mas a diferença é que a gente não tinha o botão de counter, de contra-atacar, que seria o diferencial da franquia Batman Arkham, que a gente lutar com vários e manter um combo com vários. E a mecânica de furtividade, que pra mim é o completo brio, o charme desse jogo, que mantém
tudo diferente e que é um enorme diferencial tem para o qualquer brilho. outro jogo do Batman que a gente tem. Como a gente sabe, o Batman Cara, Nolan é um pensou Batman mais nessa realista, merda, tanto é que o você só bate-traje tem que que ele ver. usa é realmente uma armadura militar Kevlar que existe e ela não é uma armadura blindada, ou seja, se o Batman tomasse 2 ou 3 tiros no filme, ele morria. Você lembra? A cena no Cavaleiro das Trevas toma um tiro na barriga e quase morre. E o jogo adapta essa ideia muito bem, indo no completo oposto do que vemos na franquia Arkham, que o Batman consegue tomar uma penca de tiro, só joga bomba de fumaça e ficar mais safe. Então, no Batman não. Begins do Play 2, era quase Não é assim impossível também não, né? a gente Porra. derrotar um inimigo armado frente a frente. E o que a gente precisava fazer quando via uma sala com 2 ou 3 inimigos armados era causar acidentes. Esses acidentes deixariam inimigos teoricamente tão aterrorizados com essa mecânica do medo, que os desenvolvedores cansaram de falar durante o desenvolvimento, que eles dropavam Mecânica a da arma no ansiedade. chão e esqueciam que estavam com a arma, pra gente derrubar eles na porrada. Não faz o menor sentido um negócio desse. Mas mesmo isso sendo completamente ilógico e não fazer o menor sentido, Isso é meu era ovo. extremamente divertido a gente ver como a gente usaria o cenário, os aparelhos do Batman, que tinha vários no arsenal, pra fazer com que a gente causasse os acidentes e eles dropassem a arma pra gente depois pegá-los na porrada. E tinha várias outras incongruências e coisas terríveis no jogo, como diálogos extremamente mal escritos com o do Batman, perguntando onde os caras escondiam os coelhinhos que tinham as dorgas. Mesmo com muita coisa que não faça sentido e com vários problemas, Batman Begins do PlayStation 2 é um jogo que com certeza eu recomendo você jogar. Ainda digo mais, eu acho que ele é muito melhor do que todos os jogos de serviços que a Warner e a Marvel lançou nos últimos anos. Então, mesmo com esses inúmeros problemas, a minha nota pra Batman Será, Begins do mano? PlayStation 2 é um 7. Mas como o jogo lembra muito da minha infância aqui, moleque, eu dou um 7,5. É, Na calma marketing eu não consigo não, só na adaga, porra. aí, esse era pra ser o Hugh Jackman. Ok. Lançado em 27 de abril de 2004, Van Helsing de PlayStation 2 foi a clássica estratégia de criar um jogo pra promover um filme. Nem sempre isso é ruim, mas acaba se tornando um problema quando existe um prazo apertado pra lançar junto com o filme. E no caso do Van Helsing, não foi diferente. O Van Helsing de PS2 apresentava um combate hack and slash, tinha uma vibe bem darkness, envolvendo a fantasia de vampiros, lobisomens e todo esse Escuro dark, universo. né? Só que a história era bem meia boca, tanto pro filme quanto pro jogo. O problema era que o jogo era só um rascunho do que era o filme, então era ainda pior. Porém, não é de todo mal. Esse jogo apresentava uma jogabilidade muito boa, se aproximando de Devil May Cry. Seus cenários eram muito bem construídos e memoráveis, principalmente pra quem jogou naquela época. Se você aí amou Bloodborne, por exemplo, provavelmente um dos motivos foi o estilo Gothic Fiction, que vem desde Castlevania. E Van Helsing de 2004 traz muito bem esse estilo e nesse sentido o jogo fez um ótimo trabalho. A ideia de Van Helsing era juntar uma história envolvendo diferentes criaturas do folclore de vampiros e monstros. E só nesse jogo a gente tem o Dr. Jekyll, Frankenstein e o Drácula. Então é uma salada ali desse folclore, concentrando todas essas figuras em um único universo. A gente começa o jogo com 2 revólveres e uma lâmina giratória chamada Tojo. E ao longo da campanha encontramos uma shotgun e com ela a gente consegue abrir portas trancadas, dando esse tiro de shotgun e quebrando a porta. Pablo, obrigado pelo sub, tamo junto, maninho. E aí dá pra seguir. Cara, a VOD já foi paga, assim, tem tempo, é porque eu não atualizei, né? Teve 5 do Anônimo, 11 do Eu Mesmo, 32 do Eu Mesmo também. Mais 25 do Pablo, tá pago já. Agora paguem o Ryan Red, né? E a história. Lidamos com chefes, inimigos, padrão. Também a gente tem um grappling hook, que pode ser usado para subir em locais altos. Temos esquiva, uma loja para trocar XP por melhorias. E basicamente isso, era um jogo bem simples. As cutscenes são bem construídas, mas as expressões faciais deixam um pouco a desejar, comparado a outros jogos da época. Os chefes têm uma certa dificuldade, mas alguns, como o próprio Drácula, é super fácil de derrotar, então é um pouco desequilibrado. E também tem um grande reaproveitamento de chefes nesse jogo. Você luta contra o Drácula, se eu não me engano, umas 3 vezes. Mas o grande problema desse jogo, no geral, levando em consideração tudo que foi comentado, é o fato dele ser um fraco resumo do filme. É um jogo com muito potencial, com uma mecânica muito boa, mas também não tinha muito o que eles fazerem naquela situação. Precisaram rushar para lançar o jogo. E também o foco ali é o filme. O jogo não pode roubar a cena, o que faz com que o jogo não seja exatamente 1 para 1. Alguns personagens do filme não aparecem no jogo, cenas inteiras do filme são cortadas do jogo, e o jogo passa a parecer só um escopo do projeto original. Mas enfim, a minha nota para Van Helsing de 2004, como um jogo de PlayStation 2, apesar dos pesares, seria aí um 7 de 10. Não é ruim, mas Cara, os melhores também jogos não é do muito bom. PS2 são 7? Porra. A história começou quando um relógio esquisito. Bora falar das adaptações de desenhos. Porque, se as adaptações de filme eram 2 boas para cada 10 ruins,
Aqui era o contrário, são 2 ruins pra cada 10 boas, porque é sério, tem muita pedrada desse tipo. E um dos mais famosos, é claro, é o jogo do Ben 10, o Protector of Earth, baseado na série clássica. Ele é um hack and slash, onde você vai pra frente, vira aliens, bate nos inimigos, derrota chefes encontrando a fraqueza, pega colecionáveis, desbloqueia combos e tudo que você espera desse gênero. Mas o que mais torna esse jogo único pra mim são 2 pontos. A história, que é totalmente original e digna dos bons episódios do desenho. Eu acho que ele dividiu, eu não lembro do começo, né? Mas eu acho que ele dividiu por categoria, não? Porque... Não, pior que não, né? O cara colocou GTA, colocou... Devil May Cry. E eu falar que não, acho que essa área aqui do vídeo, esse começo, eram tipo os melhores jogos baseados em filmes, né? Porque teve vários, porra. Shrek, esse aqui era o pior no caso, né? Aí teve B-Movie, Superman... Batman, Van Helsing, mas não, acho que é realmente os melhores aí do povo. Ética, que usa uma tecnologia chamada Cell Shading, que é um tipo de sombreamento e iluminação que faz os personagens parecerem desenho animado mesmo. E isso faz com que o jogo envelhecesse muito bem. Até hoje, 30 anos depois, ele ainda é lindo e parece um filme 3D do desenho mesmo. Só que apesar das qualidades, tem um ponto do jogo que envelheceu bem mal: a jogabilidade em si. Se tu pega pra jogar sozinho hoje, ele fica enjoativo extremamente rápido. Sem contar que só tem 5 aliens o jogo todo, um jogo de várias horas que você fica no mesmo ciclo de gameplay por tanto tempo e só tem 5 aliens dos vários que aparecem na série clássica, o que é um puta potencial desperdiçado. Então se quer uma dica para jogar isso aqui sem enjoar, joga de 2. Chama um amigo, parente, namorada, enfim, a experiência fica muito melhor desse jeito. A minha nota pra ele é 7/10. Esse é um dos, se não o melhor jogo da franquia do Crash. Crash to Insanity é provavelmente o game que mais expande o universo da série, porque pela primeira vez tivemos um mundo totalmente aberto, bem antes disso virar moda. Hoje em dia tudo é mundo aberto, mas naquela época era mais raro. Aqui podemos explorar várias ilhas, pegando colecionáveis e passando por vários trechos de plataforma. E tudo isso acompanhado por uma trilha sonora fantástica feita totalmente em a capela. Ou seja, em todas as faixas musicais do jogo não é usado sequer um único instrumento. Toda a trilha... O Over jogando esse aí foi triste. Caralho, mano. Você só gosta de esculachar o cara. Tem algum jogo que o Over joga bem, mano? Porra. Tudo é, porra, o Over é um merda, o Over não sabe jogar, o Over é um lixo. Porra, rapaziada. A sonora é composta apenas por coral de vozes humanas. E isso criou músicas maravilhosas, como por exemplo... E como deu pra ver, cada cenário tem uma temática própria e uma música bem diferente e combina com o estilo, o que torna a ambientação desse game magnífica. Ué, como assim tá baixo? Pra mim, porra, pra mim tá na alto pra caralho aqui no OBS, mano. Cara, é uma variação muito legal de cenários e cada um deles com a própria personalidade. E o ponto mais legal é que você joga com vários personagens diferentes e isso torna a aventura muito cativante, coisa que só foi voltar a acontecer na franquia de novo no Crash 4 lançado pra 8ª geração. Só que apesar desse ser sim um jogo muito bom, com muita coisa pra fazer, na verdade um dos maiores do Crash, ele sofreu de um grande problema chamado falta de tempo. Por conta da Universal, que foi a distribuidora do jogo, Crash to Insanity foi extremamente rushado, e segundo os próprios devs, cerca de 70% do conteúdo planejado teve que ser removido. Além disso, pela falta de tempo para polir, ele acabou saindo com muitos problemas técnicos. Vamos dar, né, rapaziada? Ryan Red hoje. Hoje em dia, se tu for jogar, vai perceber que ela é pior que a do Dark Souls 2. Um Davi Brito e um David Jones já paga, hein? Infelizmente, mesmo ele sendo muito divertido, tendo uma história hilária, uma trilha sonora fantástica e vários personagens jogáveis, eu tenho que diminuir a nota dele. No meu coração, ele é um jogo 10/10, indispensável pro Play 2. Mas, analisando de forma fria, sem envolver os sentimentos, eu dou um 7,5 de 10. Ele é um potencial gigante, mas que infelizmente, por conta de acionistas que muito provavelmente nunca jogaram um jogo na vida, não conseguiu atingir seu ápice. Uma história bem parecida com o que aconteceu com o BioShock Infinite, mas isso aí eu conto outro dia. Ei, sabe qual é a minha meta? É me tornar relevante o suficiente para poder enfrentar o David Jones, valendo o título de maior gamer da história. Mas só com isso aqui de pessoas sendo inscritas fica meio difícil, né? Então, se tu já assistiu quase 30 minutos e ainda não se inscreveu, dá essa moral aí, sério.
E agora que você já contribuiu com a causa, bora pro próximo jogo. Bom, eu vou falar um pouco sobre God Hand, que pra mim é top 3 melhores jogos do PlayStation 2, e um dos melhores jogos em geral. God Hand é um jogo para além de único. Ele mistura tudo o que o Shinji Mikami sabe fazer de melhor: combate e dificuldade. Assim como em Resident Evil 4, aqui possui um sistema de dificuldade adaptativa, porém um pouco mais aprimorada. God Hand é um jogo difícil, que se importa muito com a sua progressão. Quanto melhor tu tá jogando, mais difícil o jogo fica. Aquele negócio do cubo ali é real? Pô, o que tu acha, Zalik? Mais estratégicos e mais inteligentes. E óbvio, tudo isso de uma maneira bem dinâmica. Destaque, claro, para a jogabilidade maravilhosa desse jogo. Aqui, você tem que basicamente usar o seu Peraí que estão tocando a campainha aqui, 1 minuto. dificuldade adaptativa, porém é maneiro, ele possui um sistema de combo muito divertido, onde consiste em você montar os seus próprios movimentos, e com isso, meu amigo, abre um leque de opções pra ti. Porque diferente de um hack and slash, onde você vai desbloqueando novos ataques e misturando, aqui você tem que planejar o que será melhor para o combate, pensando na questão do tempo de cada habilidade, o dano e o quão bem ela encaixa com as outras, porque aqui neste jogo, toda habilidade combina entre si. E mesmo depois disso tudo que eu falei, esse jogo foi boicotado pela grande Graças a Deus, né, Davi? Pedir desculpas ao mesmo jogo depois. Mas agora, anos depois de ter jogado esse jogo no fundo do porão, impactando nas vendas e na recepção desse jogo, não importa tanto. Porém, claro, Shinji Mikami sabia o quão diferente e especial esse projeto era, já que aqui ele teve uma grande liberdade criativa para fazer algo fora da curva. E, hoje em dia, em entrevistas recentes, deseja ver a franquia retornando. E é exatamente... Cara, esse é o melhor jogo que apareceu até agora, tá? Diga-se de passagem. Exatamente por causa dessa garra de desenvolver um negócio diferente, criativo e acima de tudo com carinho, é o porquê desse jogo ser o meu favorito do PlayStation 2. Então pra você que não jogou, se permite ser desafiado por um jogo com uma gameplay bem fora da curva, tanto para o padrão daquela época e principalmente para os padrões de hoje. God Hand é como uma pancada no seu estômago, ou melhor, no seu rosto. E se fosse para descrever como se fosse um som, pra mim ele seria um álbum do Pantera. Mesmo que eu não goste de classificar as coisas com nota, pra mim esse jogo é cerveja /10. Joga em God Hand. Que resenha, mano. Meu Deus, de novo, Ben 10, cara. Porra. Cara, não é possível que o melhor jogo de PS2 é o do Ben 10, já. Aqui temos o melhor jogo do Ben 10 de longe. Diferente do primeiro, que era 99% do combate e era muito enjoativo porque você só tinha 5 aliens, aqui o combate é desnecessariamente complexo e você tem até 17 opções de transformação. E para balancear o ritmo, o jogo também conta com vários momentos de puzzle e plataforma, coisa que eles até tinham tentado fazer nos outros jogos, tipo o do Alien Force e o do Vilgax Attacks, mas lá ficou exagerado demais. Tu passava mais tempo resolvendo enigma do que sendo o Ben 10 que vira alienígena e bate nos vilões. Mas aqui no Ultimate Alien tá tudo balanceado. O jogo não fica chato e repetitivo pelo combate sem parar, mas também não fica chato e entediante pelos puzzles um atrás do outro. Ele conta até com chefes que podem sim te dar trabalho, que você vai ter que se esforçar para aprender a derrotar eles. E mesmo que não tenha recebido tanta atenção como o jogo da série clássica, pra mim, ele é o melhor de longe. Quer dizer, My universe, you never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Logo, obrigado pelo sub. Tamo junto, maninho. É isso, rapaziada. Vamos bater a meta de sub aí. Pra todo mundo ficar tranquilo. Joguei, esse aqui é o melhor. Ele faz tudo. Se quiser pagar o vídeo do... Tem R$25, né? O sub aqui conta como donate, tá? Pode escolher até um vídeo aí de 25 minutos. Se quiser o Ryan Red, né? Tava pedindo. Muito bem, e é sempre o que eu recomendo quando alguém quer ver um jogo do desenho. Diferente da série do Ultimate Alien, esse aqui realmente soube trabalhar os Supremos que um Ben 10 mais maduro. Enfim, a minha nota pra ele é um 8 de 10 e segue sendo o melhor jogo do Ben 10 até hoje. Billy Mandy é um jogo de luta 3D numa arena para 4 jogadores baseado no desenho de mesmo nome. É bastante parecido com Super Smash Bros, só que em 3D. A gameplay consiste em você descer a porrada em todo mundo incessantemente, usando dos vários itens e ataques especiais que o seu personagem tem. Pra mim, o combate do jogo é o ponto forte, já que além de muito divertido, ele é bem rápido e frenético, fazendo a sua gameplay bem confortável. Os efeitos sonoros são um show à parte, o barulho de cada arma é muito satisfatório. O game também conta com destruição de cenário e você pode interagir com várias armadilhas e itens espalhados pelo mapa. Tudo pra conseguir ser o último jogador de pé. Dentro das fases existe uma mecânica que eu adoro, onde o mapa vai mudando a todo momento de uma forma muito fiel ao desenho. Pra vocês verem, nessa fase aqui a batalha começa numa fábrica, acaba indo parar numa caverna e logo depois você tá em cima de um ônibus fugindo de uma galinha gigante. Acho que não tem coisa mais Billy Mandy que essa. E não é só nesse, mas em todos os mapas sempre acontece um evento caótico pra deixar a luta mais épica. Isso deixa o game bem mais dinâmico, cada fase se torna única e nunca é a mesma coisa. Além disso, as partidas podem ser alteradas em vários modos diferentes pra você poder variar bastante a sua gameplay e não ficar preso só
só no modo clássico. Já o modo história lembra bastante a torre do Mortal Kombat. Você passa por várias batalhas e no fim enfrenta um chefão exclusivo. Também existe o modo de missões, onde você faz algumas quests específicas pra liberar personagens. São mais de 15 bonecos jogáveis em todo o jogo e você vai se divertir horrores liberando todos eles. Algo bem original também que o game possui são os Quick Time Events. Basicamente, sempre quando você for eliminar um jogador, você precisa fazer um Quick Time Event pra tirá-lo da partida. Então, pra completar tudo que eu falei, você ainda se sente o próprio Kratos. A melhor parte é que em todos os modos você pode lutar tanto sozinho contra todo mundo ou em cooperativo com um amigo. Esse jogo é tão memorável pra mim porque pega o melhor do Play 2, que é essa essência de sentar no sofá junto de outra pessoa e vocês dois só jogarem juntos. Ver Rafão, puta que pariu, 25 minutos de Rafão, cara. É muito bom, divertido horrores e eu recomendo demais jogar. Vai te tirar horas de gameplay. Minha nota pra essa obra é 9 de 10. Pra ficar perfeito, só faltava um modo história maior mesmo. Diante de mim, o diabo vai chorar. Eu tô assim porque eu tô doente, tá? Então eu vou ficar fazendo esses barulhos com a garganta aí, que eu tô com a doença do Flame War aí. Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou o Grabel Kaká e o Trevas me convidou pra falar de 2 jogos de PlayStation 2. Achei que era o Grifo, Ignora cara. a minha roupa da Shujin Academy do Persona 5 porque ela não tem nada a ver com o vídeo de hoje. Como eu tô revisitando muitos jogos do Play 2, eu acho que esse é o momento perfeito pra eu falar sobre eles. Eu quero começar falando do Devil May Cry 3 Special Edition, que pra mim, ele é o melhor hack and slash da geração. Mesmo que o level design ele seja meio torturante, o combate é muito maneiro e tem muito estilo. A trilha musical te hypa muito pra continuar na luta. E os combos, eles são muito satisfatórios. Além de que eu acho maneiro toda a história de origem da luta do Dante contra o Virgil, tá ligado? É muito maneiro, irmão. E eu especifiquei Special Edition porque o 3 classicão Vanilla, ele é bem difícil. Tipo, a versão ocidental, ela é muito mais difícil do que a oriental. Eu não sei dizer porquê. Isso foi resolvido na Special Edition, então tá tranquilo. Por isso que eu especifiquei ela. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 9 pro Devil May Cry 3. Um jogo que eu gosto bastante, mas eu acho que a opinião pública dele é bem dividida, é o Sonic Heroes. Ele é um jogo com a música muito marcante e tem um boss muito da hora que é o Metal Overlord, mas como um bom jogo de Play 2, ele tem alguns problemas no level design, além da jogabilidade ser muito repetitiva. Pra você ter uma ideia, você tem que zerar o mesmo jogo 4 vezes pra liberar o boss final, uma vez com cada time. Eu acho que isso deixa qualquer um maluco, porque isso estende até demais a duração do jogo. Mesmo com esses problemas, eu considero um jogo muito divertido e que tem um espaço guardado muito especial no meu coração. Eu vou dar uma nota 8. Com o hype do GTA 6, acho que você deveria olhar um pouco pro passado e dar uma chance pro GTA Vice City, porque ele conseguiu, mesmo com as limitações da época, replicar maravilhosamente o clima de Miami. Hoje tá todo mundo surtando, olha só, o jacaré na piscina, coisa que Os aconteceu negros na praia, real. né? Mas desde o Vice City, a Rockstar já mostrou como ela conseguia, como ninguém, fazer paródia dos Estados Unidos. Nesse caso do jogo aqui, além de fazer isso, ela também conta uma história de máfia que se parece bastante com filmes clássicos, como Scarface, O Poderoso Chefão, Esse cara me lembrou o Paradox, Miami Blues e vários outros. Na verdade, é uma mistura de tudo, quase que uma paródia escrachada. E o Tommy, que é o protagonista desse jogo, é dublado por simplesmente Ray Liotta, um dos atores mais lendários de Hollywood e que infelizmente faleceu aos 67 anos recentemente. Mas aqui, fez um trabalho sensacional e se eternizou no mundo dos jogos. Eu acho engraçado como na maioria dos GTA os protagonistas são sempre complexos, saca? Tirando o Trevor é um maníaco mesmo. Mas olha, por exemplo, o CJ. Ele é um bandido, mas ele é gente boa, é um cara descolado, é um cara bacana. No GTA 4 você tem o Nico Bellic, que é todo quebrado mentalmente, e no 5 a mesma coisa com o Michael. Mas aqui não, aqui a gente tem o Tommy, que é só um arrombado psicótico mesmo. Tem até uma missão onde você literalmente destrói um shopping inteiro só porque sim, porque é divertido e o Tommy queria se tornar uma lenda de Vice City. Acho que vai ser bem divertido jogar o GTA 6 e comparar com esse. E eu aposto que vai ter muita coisa que o GTA 6 não vai conseguir superar esse daqui. Então pra mim a nota dele é 9/10. Eu até daria um 10, mas por não poder nadar e por ter aquele maldito problema dos carros sumirem quando você se afasta, eu dou só uma nota 9 mesmo. Cara, eu vou ficar doido, né? Ultimate Spider-Man pro PlayStation 2 é o melhor jogo do Homem-Aranha já feito na história.
É o que eu diria se eu fosse um pouquinho maluco na cabeça. Mas ele ainda é muito bom e é um dos melhores, mesmo comparando com essa caralhada de jogo do Homem-Aranha que tem hoje em dia. Especialmente se você tá revisitando ele depois de um tempo sem jogar. Agora, eu não sei se é muito óbvio pela minha cara de moleque branco que se achava sósia do Andrew Garfield, mas eu sou muito fã do Homem-Aranha. Desde criança eu leio os quadrinhos, eu vejo os desenhos, eu vejo os filmes e principalmente jogo os jogos do Homem-Aranha. E esse aqui foi um dos meus primeiros contatos com os jogos do Homem-Aranha. Ele foi muito marcante pra mim, especialmente por causa do estilo de arte dele. Toda cena desse jogo, seja da gameplay ou das cutscenes, parece que foi diretamente tirada de um dos quadrinhos Ultimate, que tem o traço do Mark Bagley, do Homem-Aranha. E essa escolha de direção de arte, de estilo gráfico cel-shaded, é uma das principais razões pela qual eu sinto que esse jogo é tão atemporal. Por causa que ele não depende... Cara, ninguém vai me convencer de que Ben 10 é um dos melhores jogos de PlayStation. Não tem como, cara. Foi mal. Van Helsing, Batman Begins, B-Movie. Muito da capacidade de fidelidade gráfica. Cara, alguém deve falar daqueles Simpsons, né? Hit and Run. Do PS2, que convenhamos, não era muito. Olha só pra como era Homem-Aranha 2. Esse bateu, estilo de arte mais cartoon envelheceu muito bem. Eu realmente sinto falta dessas decisões criativas mais estilizadas em jogos de super-herói. O último jogo a fazer algo parecido esse jogo deve ser mais bonito, foi Marvel Rivals, mas pô, eu queria... Mais bonito ele é, óbvio. Ele deve ser muito melhor que o Spider-Man de PS4, velho. Correto. Um jogo single player do Homem-Aranha com esse estilo gráfico de novo. Mas honestamente, pra mim, o que mais fazia esse jogo se destacar da biblioteca do PS2 é que ele te faz então, cadê o Katamari, né? jogando uma história em quadrinhos. E eu não tô falando isso só por causa do estilo de arte, mas que ajude bastante. Eu tô falando sobre como toda a estrutura das fases e da narrativa, de serem pequenas histórias e conflitos com vários vilões diferentes que vão se interligando com a história principal. Tem crossovers com outros heróis, como o Wolverine ou o Tocha Humana naqueles minigames de corrida contra o tempo, que eu sempre passava mal pra completar e ainda ficava muito puto quando eu não conseguia. Inclusive, eu acho que esse é um dos únicos jogos do Homem-Aranha em que tem aparições de outros heróis famosos. Algo que é comum pra caralho em vários quadrinhos do Homem-Aranha. Isso tudo que eu falei faz sentido. Você tá jogando, sei lá, uma coletânea de todos os quadrinhos de uma run específica do Ultimate Homem-Aranha. E também, é claro, a mecânica de web swing do jogo é muito boa, muito divertida. Principalmente porque ela bebe bastante da mesma fonte do Homem-Aranha 2, que até hoje as pessoas consideram que é o melhor web swing de todos, mesmo com os jogos do Homem-Aranha mais novos que se lançaram. Mas pra mim, eu acho a do Ultimate Homem-Aranha muito melhor do que a do 2, por conta das animações que são mais expressivas, as cambalhotas e os floreios que o Peter dá no ar. O jogo também tem várias fases muito da hora, incluindo as que você joga com o Venom. Eu sempre achei muito legal que esse jogo era tanto um jogo do Homem-Aranha quanto do Venom. Ele tinha essa dualidade. E no quesito da gameplay do Venom, você pular bem alto faz muito mais sentido pra ele do que você balançar em uma teia, porque não é teia, é basicamente uma extensão do corpo dele, né? Ele escala os prédios enfiando as garras nas paredes, vibrando o teu controle todo. Sei lá, jogar com ele é muito legal. Você se sente como se fosse um monstrão enorme aterrorizando uma cidade. E daí eu me lembro que quando você precisa se curar, você tem que fazer isso aqui. Que porra é essa? O jogo tem sim seus pontos fracos, como o combate, que é bem travado e maçante. É igual do Homem-Aranha de especialmente aquelas fases e minigames diferentes que ficam muito maçantes depois de um tempo e, tipo, muito enjoativos muito rápido. Assim, eu acho que não dá pra falar sobre jogos icônicos do PS2 sem falar de Ultimate Spider-Man. Aí, Trevas, depois você me manda o pix, viu? God of War 1 foi um dos jogos que mais me marcou na infância, seja pelos seus gráficos absurdos pro PS2. Sim, eu vi o Kratos quadradão mais realista que um ser humano real, e eu tenho vergonha de admitir isso até hoje. A trilha sonora do jogo é épica, e ele conta com uma história muito bem contada, até para os padrões de jogos atuais. A gente joga com Kratos, um guerreiro espartano completamente obcecado por vingança contra o deus da guerra Ares. E o jogo faz a gente mergulhar na mitologia grega, com as criaturas clássicas, os deuses, e o mais importante, o level design, né? A ambientação. O combate do jogo deixa na dúvida em momento algum. Ele quer fazer você se sentir poderoso com as lâminas do caos, que deixa o jogo com um estilo único de combate. É muito satisfatório sair fazendo combos, usando magias e finalizações brutais. E como o jogo literalmente criou o gênero hack and slash, ele não tem um game design focado apenas no combate. Ele conta com vários puzzles e desafios de plataformas, onde você precisa pensar, não é só sair batendo como muitos hack and slashes atuais. E o ritmo do jogo é muito bem feito. Tem partes épicas com chefes gigantescos, tipo a luta da Hydra no começo do jogo, que já
combate e joga direto na ação, num espacinho pequenininho, ou chefes humanoides que compartilham o mesmo HP que o seu como o último boss do jogo. Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei muito dessa ideia. E o que eu sempre achei incrível é que o jogo não enrola. Tudo é motivo para te instigar a continuar nele, sempre deixando tudo mais épico e dando as respostas no momento certo. Gosto. Tudo é cinematográfico, com umas transições entre cutscenes e gameplay que pra época e até pra hoje também parece coisa de cinema. Sobre os pontos negativos eu posso citar apenas um. Aquele pequeno desafio da campanha principal de subida pro inferno, que se tu tocar um dedinho tu vai cair aquela subida inteirinha, e isso é extremamente desagradável. Até hoje eu acho impressionante como God of War 1 consegue ser tão completo, entre combate, história, ambientação, tudo no ponto. Não é à toa que virou uma das franquias mais importantes da Sony. Foi ali que o Kratos começou a virar um ícone que posteriormente se tornaria um dos personagens mais influentes da cultura pop. Minha nota pro jogo, 9 e um selo de perfeição. Esse é o 2 no caso, né? Brincadeira, o jogo não é perfeito, mas as qualidades de jogabilidade dele são tão atemporais que superam quaisquer detalhezinhos que possam te incomodar. Então sim, nota 9 de 10. Fala pessoal, eu sou o Rafainha Host e eu vou falar do jogo mais chupado do PS2 e o meu GTA favorito. Sim, GTA Sonic, o bagulho é radical demais, maluco. Tô brincando, logicamente, GTA San Andreas. Um jogo que, diferentemente de GTA V, onde você dá uma porrada em um NPC e ele desmonta no jogo que nem a porra de um Lego, em GTA San Andreas é capaz de que, ao atacar uma idosa, você comece uma batalha da morte, onde apenas um de vocês dois vai sair vivo. Será que esse é o meu jogo favorito da franquia, não só por saudosismo. Tá bom, talvez um pouco de saudosismo, porque esse cara aqui me marcou demais, principalmente na minha infância. Mas é claro que um sentimento de nostalgia não ia sustentar todo esse amor que eu tenho por esse jogo. Outras coisas influenciaram nisso também, como a qualidade técnica dele, a variedade de coisas que você pode fazer, os personagens, a história carismática e muito mais, meu irmão. Pode parecer um pouco maluco o que eu vou dizer agora, mas os outros jogos da franquia são até um pouco pé no chão comparado com o San Andreas. Principalmente quando se diz respeito à história, porque facilmente a gente sai de guerra territorial de gangues pra roubar um projeto do governo americano pra um hippie. Como acontece naquela missão onde a gente invade a base militar? É porque vocês só ouviam Taos, né? Vocês não ouviam Rap Cult, né? De anime. Rap do GTA San Andreas, 7 minutos. É esse aqui, será? Rap do GTA San Andreas. No meu peito, o que é esse negócio? Vacilão é o título da vez. Aí, porra. Seja bem-vindo ao GTA. O título da vez é San Andreas. O rap dos 5 mil curtiu. Será que esse aqui chega em 2000? Caralho, 46 mil, viado. Porra. O título da vez é San Andreas. O rap dos 5 mil curtiu. Será que esse aqui chega em 2000? 2 mil tiros vindo da metralhadora. Todo mundo tá ligado. Caralho, 2 mil tiros. Professora ensinando marginal a ficar esperto, lucrando ou não, isso não é correto. Mas quem sabido corre não liga pra bondade, já que o nosso mundo tá infestado de maldade. É verdade. Tudo que importa pra mim, na verdade, é juntar uma fortuna e ir pro topo da cidade. Seja bem-vindo ao GTA, negro tio. O que é esse negócio? Neguinho se acostuma que isso aí é seu remorso. Bandidão de rua não pode ter sentimento, ou vai se colocar numa poça de sofrimento. Rouba carros é uma pequena parte, isso que fazemos tô ligado não é arte. Mas eu sou malandro e sempre tô ligeiro no esquema da rua, eu já fui pioneiro. Eu não me orgulho dessa vida que eu vivo, dia após dia eu tô correndo perigo. O esquema é rap de mensagem pra caralho, mano. Jogo, relaxa, eu te digo, é abrir o olho e perceber o inimigo. Até entre bandido tem traição, só que entre os malandros isso não tem. Como assim, até em bandido tem traição, né? Porra, óbvio que tem, né, viado? Isso acontece, eu não sei. Sem contar que esse cara envelheceu muito bem, ele é tipo um vinho fino. Por mais que o mapeamento dos botões seja um pouco estranho e os gráficos, pra você que é chato, não sejam atuais e com reflexo em toda a dobra do corpo de um personagem, ele é completamente jogável nos dias de hoje, em um nível onde praticamente qualquer criança consiga se divertir tranquilamente ao jogar isso. E isso é muito impressionante, levando em consideração que ele é um jogo que lançou há o quê? Quase 20 anos? Eu consigo colocar ele na mesma prateleira de um Super Mario. Ele, por sinal, era...
ok? Momento gay, o meu cozy game. Quando eu só tinha o meu PS2, eu jogava isso só pra relaxar. Eu roubava um carro, escolhia um rádio, saía por aí num roleplay onde eu me tornava praticamente o CJ. Ou de vez em quando até um cidadão normal que segue as leis de trânsito normalmente. Só pra mim me cansar depois de um tempo e começar a assassinar pessoas na rua de forma fria e brutal. Eu me lembro, por sinal, da minha folha de códigos que eu guardava em uma pasta ao lado do meu Play 2 e todo dia eu testava aquela parada, carros voadores, super soco, dinheiro infinito. A liberdade que esse jogo me proporcionou era mágica e meio que continua sendo até hoje. Puxa vida, eu voltei pra GTA San Andreas há alguns anos atrás e platinei ele e eu sentia que ele era mais atual do que muito jogo de nova geração por aí. A minha nota pra ele é um 9. Tudo que vem dele me agrada. Claro que o jogo tem problemas, mas eles são sobrepujados de uma forma sinistra pelos pontos positivos. Valeu pelo convite, Trevas. Tamo junto e rapaziada, deixa um like nesse vídeo aí que tá bem maneiro. Aoba! Pra você que não me conhece, prazer, eu sou o Rono. E pra você que já me conhece, provavelmente você esperaria que eu falasse de Kingdom Hearts ou Final Fantasy aqui, já que esses são meus jogos favoritos e eu vivo falando deles. Mas essa é a oportunidade perfeita pra eu falar sobre um jogo tão bom quanto esses, mas que é pouco lembrado. Eu tô falando de Okami, a joia da Capcom, que nunca recebeu o devido reconhecimento. Okami remonta às lendas japonesas. Você assume o papel de Amaterasu, a deusa mãe no corpo de um lobo que busca derrotar o demônio Yamata no Orochi. E sim, espere por nomes como Susanoo, Kaguya e todas essas paradas de um episódio genérico de Naruto. Mas Okami vai muito além de um simples tributo cultural. Em uma época lotada de hack and slashes, Okami pareceu ir no lado oposto, sendo muito mais um action adventure inspiradíssimo nos clássicos Zeldas. O game em si pede pra ser explorado e ele tem um combate tão diferente que até hoje não existe nada sequer parecido. Igual o Ben 10 com mecânica de depressão. Pintar e alterar a realidade. A qualquer momento você pode abrir o pergaminho e desenhar. E com cada desenho você muda o rumo das coisas. Não só em combate, mas também o ambiente completo. O que dá aquele gostinho de Metroidvania é aquela vontade de explorar tudo sempre que você desbloqueia uma nova habilidade. E não adianta desenhar isso aí que você tá pensando. Toda essa temática de tinta e pincel combina muito com os gráficos em cel shading, que são lindos e únicos até hoje. A real é que sempre tem alguma coisa pra fazer em Okami. Em uma gameplay normal, a história deve levar umas 40 horas. Mas esse é um jogo tão especial que eu duvido que você demore só isso. Quando eu fui convidado pra esse vídeo, eu pensei em um jogo que não fosse só incrível, mas que também fosse acessível hoje. E Okami cumpre todos os parâmetros. Ele é literalmente único. E ele também tem um ótimo port na Steam, que geralmente fica uns R$20 em promoção. E se você não manja de inglês, tem um pacote de tradução facinho de instalar na própria comunidade da Steam. E se eu ainda não te convenci, saiba que ele também tem uma sequência anunciada, que se for só 1/3 do que o clássico foi, já tem tudo pra ser um dos melhores jogos da década. Okami é um dos jogos mais sólidos que eu tive o prazer de jogar. E ele só não é um 10 porque os sons que os NPCs fazem ficam um pouco chato em sessões com muito diálogo, o que pode quebrar um pouco a experiência. Mas mesmo com isso, ele fica com um sólido 9,5. Então é por isso, meus amigos, que eu digo que não existe época melhor pra ser fã de Okami. Ou se tornar um, sei lá. Antes de ser Deus, eu já fui um homem. Isso aqui era óbvio que ia aparecer na lista. É impossível pensar no PlayStation 2 e não pensar no jogo supremo do console. God of War 2, o melhor jogo da série clássica. Muito melhor que o 1 por conta da jornada, a aventura eu acho mais legal, você tem uma variedade de cenários maior, mais variação de inimigos e as armas que você encontra pelo caminho também são mais legais. É claro que é a sua opinião, talvez você goste mais do 1, mas pra mim o 2 é perfeito. Eu acho ele melhor até que o 3, porque o 3, apesar dele ter muita coisa também, a história não me cativa tanto. Eu sei que todo mundo gosta da trama de vingança, de matar deuses e da violência, mas eu prefiro God of War 2, que ele também tem vingança, também tem violência, mas também tem os momentos de calmaria que são necessários. Os chefes são insanos, você já começa enfrentando a estátua de um real, que é simplesmente top 5 bosses mais icônicos da história dos videogames. Tem também o Rei Bárbaro, que te dá a arma mais quebrada da franquia. E até um fucking Kraken, que nem pertence à mitologia grega, mas foda-se, é muito brabo, então os caras colocaram aqui. E óbvio, eu não posso falar desse jogo sem mencionar o protagonista, o Kratos. Pra mim foi aqui que ele se tornou lendário. E até hoje, mesmo com God of War 2018, mesmo com Ragnarok, esse aqui ainda é o Kratos Prime. E dito tudo isso, se fosse para definir o PlayStation 2 num único game, seria God of War 2. E por isso, a minha nota para ele é 10 de 10. Um jogo perfeito.
Mano, o Batman com mecânica de ansiedade. Jogo de PlayStation 2, eu acho que eu não posso deixar de falar sobre Lego. A Lego já tinha alguns jogos antes da era Play 2, Crazy Santo da ansiedade. Não vamos falar sobre isso. É verdade, não, mano. Esquece. Já que é no PS2 que realmente começa a magia dos jogos licenciados da Lego. E se for pra falar sobre um específico, eu acho que no meu coração tem Lego Batman. O primeiro Lego Batman, ele segue só que usando as roupinhas dos personagens. Na maioria dos jogos da Lego, eles colocam vários personagens pra você usar, mas no Lego Batman você tem o Lego Batman. E o Lego Robin também. E o Lego Alfred, mas ele fica só na Batcaverna andando por lá. E algo que é muito foda nesse jogo é que dá pra perceber o carinho que os devs tiveram pelo tanto de coisa que tem com a DC. Eu provavelmente não gostaria tanto das histórias do Batman se não fosse por Lego Batman. Cada fase que você tem é um vilão novo, desde vilões fodas como Duas Caras, o Charada, o Coringa, até a porra do morcego, mano. Mas ainda assim, esse jogo poderia ser só mais um jogo aleatório da Lego. Mesmo sendo muito legal, jogos da Lego meio que são a mesma coisa, seguindo sempre uma mesma fórmula. Mas eu acho que a grande magia desse jogo é que você termina de zerar ele, faz ali as 15 fases que você tem e você descobre que você tava na recém-metade do jogo. Porque se você for em um lugar específico da Batcaverna e puxar uma alavanca, você é transportado para o Asilo Arkham. E você simplesmente descobre que tem mais 15 fases e que elas vão contar o que acontece antes das fases dos heróis que você acabou de jogar. Você simplesmente tem fases especiais com os vilões que são muito boas, e as fases dos vilões são você cometendo o crime que depois o Batman e o Robin vão solucionar na campanha principal. E isso é muito legal. E o que antes do jogo eram simplesmente o Batman e o Robin com algumas roupinhas, agora você tem muito personagem. Você joga com toda a pool de vilões do Batman, incluindo o Espantalho, que nas missões normais ele é um bosta, tem uma fase de avião ridícula. Eu não vou nem falar da fase de veículo aqui. Porra, mas aqui agora você pode jogar com o Espantalho e ele continua sendo ridículo. Porra, meu vilão favorito reduzido essa bosta aqui. Esse jogo pra mim é só infância pura. Ele é muito divertido, principalmente no multiplayer. E mesmo tendo seus errinhos aqui e ali, tipo o Espantalho ser uma bosta, pra mim, tudo que ele se propõe, ele acerta. Pra mim é um 10. Eu não consigo falar mal desse jogo. Porra, que joguinho bom. Mano. Dá pra jogar com os vilões. Resident Evil 4 é o meu jogo mais marcante da era do PS2. Eu acho que ele é uma das memórias mais importantes que eu tenho da Caralho! Era do PS2. É hora dele, pera aí, perseguição, hein? Começou a perseguição dos aliens. Ó os aliens, qual os aliens aqui no chat? Resident Evil 4 é o meu jogo mais marcante da era do PS2. Eu acho que ele é uma das memórias mais importantes que eu tenho da era do PS2, porque ele foi um dos meus primeiros contatos que eu lembro, pelo menos com um jogo de terror. E sim, Resident Evil 4 pra uma criança passa bem fácil como um jogo de terror. E ele é uma memória também muito grande de um jogo que eu dediquei tudo pra poder aprender basicamente tudo que dá pra aprender sobre ele pra tentar dominar o jogo. Porque no começo, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu tinha muito medo de Resident Evil 4, igual toda criança vai ter medo de ver os ganados explodindo a cabeça com aquela porcaria daquelas plagas. Mas depois de um tempo, depois de algumas zeradas que eu dei nele, ele acabou virando uma obsessão pessoal de ficar melhor e rejogar cada vez mais esse jogo pra ver o que dava pra fazer nele. Eu acabava decorando e sabendo todos os lugares de todos os tesouros que tinha dentro do mapa sem usar o mapa dos tesouros. Eu passei a decorar cada cantinho desse jogo com cada inimigo e como vencer da melhor forma cada parte dele, justamente por essa parada desse jogo ser extremamente rejogável e divertido de você rejogar. Ah, tá normal essa porra, e saber onde cada item tá em cada parte pra criar essa gameplay muito fluida de você passando pelo mapa, pegando tudo que é importante e fazendo só o necessário. Eu acho que um dos maiores trunfos do Resident Evil 4 Remake é justamente recriar como é rejogar Resident Evil 4. Pô, tinha remake, cara. Foda-se o remake, mano. Possível, porque eles recriaram isso muito bem. Não é à toa que o próprio remake mesmo, eu zerei 7 vezes. Olha aí, ele tá falando do remake, Resident cara. Evil 4 também é o primeiro jogo que me introduziu e que criou esse meu interesse com speedruns. Ó, começou. Começou. O primeiro jogo que me introduziu e que criou esse meu interesse com speedruns. Porque quando eu era criança, eu fui introduzido a ideia de zerar esses jogos o mais rápido possível, da forma mais eficiente possível, por pessoas fazendo isso e mostrando como é que se faz isso. E eu achei simplesmente animal. Eu nunca consegui ter muito sucesso na ideia de fazer speedrun de Resident Evil 4, até porque eu era muito criança quando eu era mais viciado nisso, mas eu consegui aprender muita coisa sobre esse jogo através de ver speedruns e como as pessoas passavam isso da melhor forma possível. Como esquipava certas
certas partes do jogo da forma mais eficiente possível. Isso tudo contribuiu muito forte pra eu sempre amar muito esse jogo. Eu faço parte da fanbase que foi introduzida a Resident Evil pelo Resident Evil 4. E por conta disso, eu gosto dos Resident Evils que tem uma pitada mais de ação neles do que o Survival Horror, que tá todo mundo mais acostumado, por mais que eu entenda que o Survival Horror também é muito bom. E eu acho que justamente o Resident Evil 4 tem um trunfo tão grande porque ele consegue balancear essas duas coisas de uma forma perfeita que torna ele muito divertido de você só jogar e jogar e jogar de novo. Resident Evil 4, por si só, além de ser um jogo pessoalmente importante pra mim, ele é um jogo muito importante no geral pra indústria de videogame, porque ele criou o que a gente conhece hoje em dia como third person Cara, shooter, não criou, jogo mano. de tiro em câmera em terceira pessoa em cima do ombro. Ele tinha uma movimentação toda travada, proveniente ainda de ser uma movimentação do Resident Evil Concordo com antigos, tudo. que era a movimentação Entendeu uma coisa? Isso tornava a movimentação do Mundinho Resident Evil Ryan 4 Red. algo bem clássico. Vocês são muito único lixo, cara. dele, de alguma forma muito estranha, porque virou algo muito único e característico dele. Pra você ter uma ideia, nesse jogo em específico, você nem consegue andar enquanto você mira. E isso abriu espaço pra essas limitações se tornarem verdadeiras mecânicas dentro do jogo que são usadas pra speedrun, pra você se mexer mais rápido e locomover mais rápido pelos mapas. É coisa doida de época que esse jogo tinha por justamente ser limitado e a gente só ter ele pra jogar. Eu amo de coração Resident Evil 4, eu acho que ele é o jogo mais importante pra mim da era do PS2 e o jogo mais marcante pra mim também dessa era do PS2, que era tão regada de jogos importantes pra todo mundo. Mano... Bully entendeu uma opinião coisa. bem popular minha é sobre qual é o melhor jogo da Rockstar. Muitos dizem que é o GTA San Andreas, e ele pode até ser o melhor GTA mesmo, mas pra mim... E aí, a nota? E a nota, viado? Bully, que tecnicamente é muito mais impressionante do que muita gente percebe e comenta. Muita gente olha pra Bully e só risca ele como um GTA de adolescente, mas não. Esse jogo é desnecessariamente complexo. Eu arrisco dizer que ele é tão complexo, se não mais, em alguns quesitos, do que o GTA San Andreas. Cada NPC, desde os mais importantes até os figurantes, tem um nome, uma história, uma personalidade e estilos diferentes. A cidade, apesar de ser bem menor que Los Santos, 100% de é dúvida barra extremamente 10. viva. Cada NPC tem uma rotina própria e cada área tem sua própria personalidade, o que compensa o mapa ser menor. Você tem o bairro mais pobre, onde você encontra os alunos descolados, saca? A galera do Flipper. O bairro mais nobre, onde você encontra os riquinhos e os playboys da escola. O bairro classe média, onde você tem uma diversidade bem grande de pessoas e principalmente os alunos nerd. E a zona industrial, onde ficam os alunos repetentes e expulsos. E até hoje me surpreende o quanto tudo nesse jogo é bonito. Claro, levando em conta a época. O mapa faz você se sentir num típico filme adolescente norte-americano, saca? Tipo Karate Kid ou Curtindo a Vida Doidado. E por isso, mesmo sendo bem menor que os demais jogos da Rockstar daquela época, na questão técnica, Mas o Bully é bom mesmo. ele é de longe o mais avançado. Até o combate, que é algo que a empresa só foi aprender a fazer direito no Red Dead 2. Cara, essa versão do PS2 é feia mesmo. Essa versão do PS2 é bem feinha. Várias armas pra E a gravação que ele pegou também não ajuda, né? escolher, você melhora o seu personagem, vai ficando mais forte com o decorrer da trama, e falando na trama, ele tem uma história que é maravilhosa. Pra mim é um jogo indispensável não só pro Play 2, mas pra qualquer pessoa que goste de videogames. Ignora a fama terrível que a grande mídia deu pro jogo, na verdade ele é muito melhor do que parece ser. E pra mim, a nota dele é 10/10. Eu não consigo pensar em literalmente nenhum defeito desse jogo, e fico muito triste que nunca vai ter uma sequência. E assim chegamos ao fim da lista. Que isso? Muito obrigado por ter assistido essas quase 1 hora de vídeo. Acho que esse foi o maior projeto do canal, então comenta aí o que você achou, comenta o que poderia ter sido Pois melhor. é, todo mundo deu E também, nota claro, e o gostaria Ryan de Red não, né? agradecer a todo mundo Especial, que participou. especial. Muitas das pessoas O que cult, apareceram o cult. aqui era gente que eu admirava. O Godard Godard dos games. Começar. Então é muito bom poder trabalhar ao lado deles agora. Safado, né, Se cara? você quiser apoiar o canal, se inscreve e curte esse vídeo. E se quiser apoiar mais ainda de uma forma financeira, considere se tornar um membro. Assim como o Karen, o Felipe, o Omagá, o Miraki e o Daberson Ítalo. E se quiser assistir mais conteúdos como esse, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre um dos desenvolvedores e uma das franquias mais lendárias que eu já conheci. Muito obrigado e até a próxima. Adorei o vídeo, cara. Os melhores vídeos da história aí. Junto com esse é o melhor Resident Evil já feito. Já. Assim, não sei, cara. Cara, o Ryan Red foi o que mais teve tempo, olha isso. Ele foi o que mais teve tempo e não deu a nota, cara. Que cara safado, mano. Caralho. Aí é sacanagem também, mano.